Fala meu povo, tudo em riba com vocês? Professor Lucas aqui. E se liga, nos vídeos anteriores a gente já falou sobre bioenergética e como é que o nosso corpo produz a moeda energética que a gente usa para gerar contração muscular, para sobreviver, para pensar, que é o ATP. Então a gente sabe que a gente precisa desse ATP para poder gerar contração muscular e a gente também já viu na aula passada como é a estrutura muscular esquelética, como é que os músculos esqueléticos da gente são formados, quais são as estruturas macroscópicas e microscópicas que formam o músculo. Mas qual que é a relação do ATP com essas estruturas e como é que o músculo ele gera essa contração? Saca só. Se a gente relembrar rapidamente na aula do vídeo anterior, a gente vai ver que dentro de cada fibra muscular a gente tem como se fossem pequenas miofibrilas, certo? São pequenos filamentos de proteínas, que são esses caras aqui, ó, que a gente está vendo aqui em cima. Então aqui a gente tem uma miofibrila, sendo que ela é formada por várias unidades de sarcômeros que são formados pelas proteínas contráteis, que é a quitina e miosina, e as proteínas reguladoras, troponina e tropomiosina, e também as proteínas estruturais, como por exemplo a titina e a nebulina. Então olha só, o lance é que essas proteínas elas conseguem se aproximar, e quando eu tenho vários sarcômeros se encurtando, com essas proteínas se aproximando, o meu músculo de uma maneira geral ele se encurta também, e aí eu gero a contração muscular. Mas como é que isso acontece? Isso vai acontecer principalmente com a interação das proteínas contráteis, que é a quitina e a miosina. Olha só, se a gente der um zoom bem aqui nessa parte, a gente vai ver de pertinho aqui a miosina, que é aquela proteína que parece um taco de golfe, né? Ela tem a cabeça da miosina, essa vermelhinha aqui, e a quitina, que é esse filamento amarelinho, enroladinho, e que está envolto pelas proteínas reguladoras, né? A troponina e a tropomiosina, que é como se fosse esse arame farpado aqui marrom e essas bolinhas azulzinhas. Beleza, só que o lance é que essa miosina ela se liga na quitina e ela puxa. E ela faz isso várias vezes, assim o sarcômero ele vai se encurtando, ó, que nem a gente está vendo nesse gifzinho aqui em cima. Então, é sempre num ciclo que se repete inúmeras vezes de maneira microscópica e faz com que a fibra da gente encurte o comprimento. Só que o lance é o seguinte, para que esse movimento ele fique acontecendo, para que essa interação ela continue acontecendo, a gente precisa da participação de moléculas como o cálcio e o ATP. E essas moléculas elas vão interagindo com essas proteínas de maneira cíclica. Como a gente está vendo aqui, ó, a miosina ela vai repetindo esse movimento várias vezes. E é por isso que a gente pode separar uma parte do estudo da contração muscular como o estudo do ciclo da contração muscular, porque essa interação ela acontece de maneira cíclica e ela pode ser separada em 4 etapas, bem simples, que eu vou explicar para vocês aqui agora. Se liga. A primeira etapa é a etapa da hidrólise do ATP. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver o seguinte, que a gente sabe que primeiro, a gente precisa do ATP para poder gerar a contração muscular, que é a nossa moeda energética. E aí, onde é que esse ATP ele vai entrar? O ATP ele vai se ligar na cabeça da miosina. E essa cabeça da miosina, ela possui uma enzima, a ATPase, que é uma enzima que vai fazer a hidrólise, a quebra desse ATP. Então, um desses fosfatinhos eles vão ser desligados. E quando isso acontece, eu deixo de ter uma molécula de ATP para ter uma molécula de ADP e um fosfato livre ainda preso na cabeça da miosina. Só que o lance é, quando eu tenho essa quebra do fosfato, eu libero energia, essa cabeça ela fica energizada para poder gerar a contração. Porém, a gente tem um pequeno detalhe. A miosina ela ainda não se ligou na quitina porque a quitina está bloqueada pelas proteínas reguladoras, troponina e tropomiosina. E aí a gente vai entrar na segunda etapa do ciclo da contração, que é a etapa de formação de pontes cruzadas. Então saca só o que é que vai rolar aqui agora. Primeiro, a gente vai ter a chegada do cálcio. O cálcio vai se ligar na troponina, que vai estimular a alteração conformacional. Que danado de nome é esse, meu Deus do céu, que a gente vê tanto nos livros? A alteração conformacional é a alteração da forma, do formato e até mesmo da posição dessas moléculas. Então, em outras palavras, quando o cálcio se liga nessa troponina, ela arrasta a troponina e tropomiosina, liberando os sítios ativos da quitina, que a gente também comentou em aulas passadas. E aí o que é que vai acontecer? A cabeça da miosina, então, ela vai poder interagir com a quitina. Então a gente vai ter a liberação de sítio ativo e a formação de ponte cruzada.
Esse termo ponte cruzada é o termo que a gente usa para se referir à ligação da miosina com a actina. E quando isso acontece, aquele fosfatinho que estava no ATP e foi descolado, ele vai ser liberado, certo? Então, agora na cabeça da miosina a gente tem apenas a molécula de ADP, que é adenosina difosfato, sacou? Muito bem, então a gente formou a ponte cruzada, só que agora eu tenho que fazer o quê? Contrair. Essa cabeça da miosina ela tem que puxar, e é aí que a gente entra na terceira etapa. A terceira etapa ela é chamada também de etapa do movimento de força. Então a gente vai ter a contração da cabeça da miosina. Eu vou passar aqui bem rápido para a gente ver aqui, ó. Essa miosina ela puxando a actina, ó. Tuf, viu? Então, ó, de novo. Pum, puxou. E aí, quando isso vai rolar, ele vai liberar o ADP. E aí eu vou ficar com a miosina contraída e ainda acoplada na actina, com a ponte cruzada ainda formada. E aí a gente vem para a quarta etapa, porque agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa liberar essa cabeça. Ela está presa ali, é como se ela estivesse colada. E eu preciso descolar essa miosina da actina. E aí a gente chega na quarta etapa, a separação da actina e miosina. Essa separação, olha só que interessante, ela só vai acontecer mediante a presença de outra molécula de ATP. Então eu preciso de um novo ATP para se ligar na cabeça da miosina. Quando esse ATP ele se liga, aí ocorre a desconexão da ponte cruzada. Então olha só que curioso. Para contrair o meu músculo, eu preciso do ATP. Mas para relaxar ele, para soltar essa ponte cruzada e o sarcômero voltar para o estado normal, para o meu músculo ele relaxar e se alongar novamente, eu também preciso de ATP. Então é por isso que muitas vezes, na falta de ATP, a gente tem um estado que é chamado de estado de rigor mortis, que é o estado de cãibra, sabe? Quando o músculo fica muito contraído e aí você não consegue esticar, você não consegue relaxar. Uma das causas está associada com a falta de ATP para o músculo. Claro, essa falta de ATP ela pode ser decorrente de várias coisas que a gente pode comentar ao longo das aulas. Mas lembre-se disso, eu preciso do ATP não só para contrair, mas também para relaxar o músculo, beleza? Então, em resumo, esse ciclo de contração ele fica se repetindo inúmeras vezes, começando então com a hidrólise do ATP, então quebra, vira ADP e o fosfato, a formação da ponte cruzada, e aí a gente tem a liberação do fosfato, depois a gente tem o movimento de força, e aí a gente vai ter também a liberação do ADP, e aí finalmente a gente vai poder repetir tudo de novo com a chegada de um novo ATP para poder repetir o ciclo. Então essas moléculas elas podem ficar interagindo enquanto o músculo está se contraindo, até chegar no limite. Então as duas coisas que vão permitir que o músculo continue se contraindo são, primeiro, a presença de ATP, e segundo, muito importante, é a presença de cálcio. Enquanto eu tiver cálcio liberando as proteínas reguladoras, a actina e a miosina elas conseguem continuar interagindo, desde que também eu tenha o ATP, sacou? Beleza, brother. Tô ligado que o ATP já vem do metabolismo aeróbio e anaeróbio. Mas esse cálcio daí, ele vem de onde? Excelente pergunta, meu brother. Se liga. Esse cálcio ele vem do retículo sarcoplasmático, que a gente falou no vídeo passado que tem dentro das células musculares, tá ligado? Só que eu vou te explicar no próximo vídeo como é que a gente faz para liberar esse cálcio. E isso vai estar associado com um negócio chamado de junção neuromuscular, que explica como é que os neurônios conseguem estimular eletricamente as fibras musculares e assim fazer a contração muscular, sacou? Então, meu povo, se liga. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele joinha para fortalecer aí o canal, se inscreve aí, ativa aquele sininho que vai fazer com que você receba o próximo e os próximos vídeos que a gente vai estar lançando, beleza? E qualquer coisa, deixa seu comentário aí, deixa tua crítica, tua sugestão e tamo junto. Beijão!